Salve Maria Imaculada. Eu sou Riquelme de Maria e o vídeo que você vai assistir agora é uma aula ou um trecho de uma aula de um dos meus cursos, a Escola de Cerimoniários. Então, não se esquece de se inscrever no botão aqui embaixo e também deixar o seu like para eu saber que o vídeo foi bom para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nesta aula veremos sobre os ofícios comuns, aqueles ofícios que normalmente são desempenhados pelos fiéis em nossas paróquias. Ao longo deste módulo de elementos de liturgia, como eu informei no vídeo de apresentação, falaremos sobre as coisas mais gerais da liturgia, aquela formação litúrgica básica. E é conveniente começar, sobretudo, pela apresentação dos ministérios, para a partir daí podermos explicar as coisas que se relacionam com eles, ou seja, primeiro vou falar sobre os ministérios, as funções sacras exercidas no presbitério, para depois falar sobre as vestes desses ministros e sobre os objetos usados por esses ministros. E também, é claro, o espaço sagrado ocupado pelos ministros durante as celebrações. E nessa primeira aula, então, o tema é ofícios comuns. São aquelas funções sagradas que são exercidas pelos fiéis sem um mandato específico, sem um rito litúrgico para conferir essas funções. A Instrução Geral do Missal Romano, no número 107, diz que as funções litúrgicas que não são próprias do sacerdote ou do diácono, ou seja, as funções do acólito e do leitor, podem ser conferidas também para leigos idôneos, escolhidos pelo pároco, pelo reitor da igreja, pelo padre responsável, e ela recebe-se uma bênção litúrgica, uma designação temporária, mas esta bênção é, digamos, de um caráter informal, ou seja, não existe um rito oficial por parte da igreja. Isso ficará mais esclarecido, mais evidente ao decorrer desta aula. Então, esses ofícios são funções litúrgicas assumidas pelos fiéis batizados, sem que tenham sido instituídos para isso. Perceberemos então a diferença que existe entre, por exemplo, um coroinha e um acólito instituído, que é uma diferença de grau ontológico, uma diferença com relação ao ministério que a pessoa recebe, muito embora os dois desempenhem funções semelhantes. E a primeira função, o primeiro serviço sagrado que não tem propriamente um rito oficial de instituição, é a função do músico. A Instrução Geral do Missal Romano, número 103, nos diz o seguinte: entre os fiéis, exerce sua função litúrgica o grupo de cantores ou coral. Cabe-lhe executar as partes que lhe são próprias, conforme os diversos gêneros de cantos, e promover a ativa participação dos fiéis no canto. O que se diz do grupo de cantores vale também, com as devidas ressalvas, para os outros músicos, sobretudo para o organista. O que esse número quer dizer? Em primeiro lugar, né? Lembrando aqui a Constituição sobre a Liturgia, Sacrosanctum Concilium, que foi a primeira Constituição promulgada pelo Concílio Vaticano II. A música oficial da liturgia católica é o canto gregoriano, que é um canto feito especificamente para o culto divino, e é um canto que possui características e uma natureza que fazem com que ele seja único da liturgia. É muito difícil você ver tocar canto gregoriano numa festa mundana ou num ambiente secular que não esteja ligado a uma cerimônia religiosa. Então é um canto que realmente, pela sua natureza, ele expressa esta ação do culto divino. Ele é próprio para estas cerimônias sagradas. Só que, é claro, a igreja entende que existe uma grande dificuldade de aprender esse canto, porque ele é um estilo um tanto diferente que já não se ensina na maioria das escolas musicais seculares, e também a maior parte dele é executada em latim. Então isso aumenta ainda mais o grau de dificuldade no aprendizado desse estilo musical. Então a igreja permite outros tipos de canto. A primeira permissão se deu para com relação à música coral, né? O canto coral, o canto polifônico, por exemplo, que é a junção de várias vozes cantando
digamos, linhas melódicas diferentes, que quando unidas, ao mesmo tempo ali, quando a gente escuta elas unidas, formam uma harmonia. A igreja permitiu, ela abriu a exceção para este canto porque soleniza a liturgia. E depois, por necessidade, abriu também espaço para outras formas de música, desde que músicas sacras, né? Dentro da liturgia, sobretudo das regiões mais afastadas, que não têm formação e nem têm condições de montar um grupo de cantores ou um coral com música propriamente litúrgica. Mas veja, isto é a exceção, não a regra. Então, se num lugar existe condições de dar uma boa formação musical para os responsáveis pela música, assim tem que ser feito. Temos que nos esforçar para fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. E assim como existe uma música própria para a liturgia católica, existe um instrumento musical próprio para a liturgia católica, que é o órgão, muito semelhante a um teclado. E a pessoa que toca o órgão é chamada de organista. No Brasil, a maioria das paróquias não tem acesso a isso, sobretudo aqui na minha região, que é a região amazônica, e a formação é muito dificultada, né? Mas se aí na sua região tem, aqui está a explicação, né? Muitas pessoas fazem críticas que a música pode ser chata, que ela é muito calma, ou que ela não anima, etc. Mas é preciso entender, com base no que aprendemos no módulo de introdução à liturgia, a liturgia é também um culto divino sacrificial e a música precisa expressar isso. Não é um momento de entretenimento, é um momento de prestar a Deus a máxima honra e glória e adoração que nós devemos a Ele. E havendo um cantor que já tenha a habilidade e o conhecimento sobre essas coisas, ele tem o dever não só de cantar na missa, de conduzir a música na missa, mas ensinar o povo a acompanhar também para que toda a assembleia possa cantar. A música litúrgica não é um ornato para preencher os espaços de silêncio. Não, não fazemos isso. O silêncio tem a sua importância também na liturgia. Mas a música está ali, nos momentos próprios dela, justamente porque ela também faz parte do louvor ativo a Nosso Senhor. Por isso, na música litúrgica, nós nos esforçamos também por cantar os textos da Sagrada Escritura e os textos do missal, da tradição. Na música litúrgica, eu digo a música litúrgica oficial, que é o canto gregoriano. Quando não é possível, quando falta formação, quando não há habilidade, quando realmente não se tem as condições necessárias para executar isso, a igreja permite outros cantos que, informo, necessitam de uma curadoria, né? Não podemos cantar qualquer tipo de música na missa simplesmente porque esta ou aquela música fala de Deus. Não. Preciso averiguar se estas músicas estão de acordo com a espiritualidade da liturgia e se os textos usados nessas músicas estão de acordo com a doutrina oficial da igreja. Está certo? Mas isso aqui é só um adendo. Sabemos que a maioria das paróquias não tem condições com relação a esta questão musical e você, peço, não vai comprar briga por causa disso, né? Como eu ensinei lá no módulo de questões gerais, é muito melhor a gente ir moldando a cabeça das pessoas aos poucos com boa formação do que chegar impondo as coisas sabendo que elas vão oferecer resistência. Junto ao músico, nós temos a função do salmista, que é o fiel responsável por entoar o salmo na celebração litúrgica. E isto pode ser feito tanto cantado, como também recitado, falado, lido. E a instrução geral do missal, no número 102, nos diz: compete ao salmista proclamar o salmo ou outro cântico bíblico colocado entre as leituras. Para bem exercer a sua função, é necessário que o salmista saiba salmodiar e tenha boa pronúncia e dicção. Em seguida, temos a função do leitor. O leitor, como o próprio nome supõe, é o fiel que profere a leitura na celebração litúrgica, caso não haja um leitor instituído. Aqui já entramos na separação entre não instituído e instituído. Explicarei daqui 2 aulas. A próxima aula é sobre os ministérios extraordinários e a aula seguinte sobre os ministérios instituídos. Existe um ministério instituído do leitor e, uma vez recebido esse ministério de maneira estável, a pessoa tem, digamos, a preferência para realizar a leitura. Por quê?
ela recebeu uma formação específica e recebeu um mandato, um ministério para exercer aquela função na celebração. Na ausência destas pessoas com o leitorato, com o ministério de leitor instituído, é que nós chamamos pessoas sem o ministério para exercer essa função. Qualquer fiel batizado pode ler na missa quando não há um leitor instituído. Mas sabemos que a maioria das paróquias prefere criar o que chamamos de grupo de liturgia, onde ali há pessoas que já são preparadas para ler na missa e fazem uma escala rotativa entre elas, porque assim a coisa fica mais organizada. Mas digamos que faltou um leitor na missa, né? Aqueles que estavam escalados. Posso chamar alguém da Assembleia? Pode. Qualquer pessoa batizada pode ler na missa na ausência de leitor instituído e, é claro, tendo a permissão do padre. E o que versa sobre isso é o número 101 da Instrução Geral do Missal. Na falta de um leitor instituído, sejam delegados outros leigos realmente capazes de exercerem esta função e cuidadosamente preparados para proferir as leituras da Sagrada Escritura, para que os fiéis, ao ouvirem as leituras divinas, concebam no coração um suave e vivo afeto pela Sagrada Escritura. Portanto, recapitulando, as paróquias se organizam para ter leitores com uma escala entre eles e que são pessoas preparadas para ler. Mas se não apareceu ninguém, você pode sim chamar uma outra pessoa para ler, com a permissão do padre, porque se trata de uma função não instituída, não é necessário uma bênção litúrgica com rito oficial para que a pessoa exerça aquela função. Temos o Ministério do Coroinha, e aqui eu faço uma distinção que pode parecer complicada, inclusive já deu confusão na internet, mas é muito simples. Coroinha não é acólito. O que eu quero dizer com isso? Kelme, aqui na minha paróquia tem um grupo de jovens de 15 a 17 anos que serve o altar e nós chamamos eles de acólitos porque coroinha parece coisa de criança. Está certo? Sim, não tem problema. Quando eu digo coroinha não é acólito, eu não estou falando do nome, eu estou falando do ministério. Coroinha é um exercício de uma função com uma bênção litúrgica, de uma investidura, mas que não tem um rito oficial da igreja, e é uma coisa temporária e com algumas funções limitadas, enquanto que o acólito instituído é um ministério estável, conferido pelo bispo, e que tem funções mais amplas do que a de um coroinha. O coroinha pode ser chamado de acólito? Pode, mas é um acólito não instituído. É o caso desses jovens que servem a paróquia sem receber do bispo esse ministério do qual estou falando e que é tema da aula sobre ministérios instituídos. Então, o número 100 da Instrução Geral do Missal nos fala o seguinte: não havendo acólito instituído, podem ser delegados ministros leigos para o serviço do altar e a ajuda ao sacerdote e ao diácono, que levem a cruz, as velas, o turíbulo, o pão, o vinho e a água. Podem ainda ser ministros extraordinários para a distribuição da Sagrada Comunhão. Todas as funções que esse parágrafo menciona são funções do acólito instituído. Na ausência deste acólito, os coroinhas assumem as funções de serviço do altar, cruz, velas, turíbulo e o levar os objetos para o altar no ofertório, e os ministros extraordinários da comunhão assumem essa função de ajudar na administração da Sagrada Comunhão dentro da missa. Isto é o comum das paróquias. Mas quando há a presença de um acólito instituído, aí este acólito tem, digamos, a preferência para exercer as funções principais, ou ao menos para coordenar a celebração. Vou falar mais sobre o acólito na aula sobre os ministérios instituídos. Mas então fica isso. Coroinha não é acólito. Esses jovens que servem a paróquia, que são mais velhos e que recebem o nome de acólitos, são acólitos não instituídos. Eles não têm um ministério. O ministério, de fato, é instituído pelo bispo com o rito do pontifical. E é um ministério que não é temporário, ele é estável, ele permanece. Temos ainda a função do sacristão, e isso está no cerimonial dos bispos, no número 37. Junto com o mestre de cerimônias, mas dependente dele, há o sacristão, que é um fiel que dispõe e zela dos paramentos e objetos da igreja,
e que deve dispor cuidadosamente os livros destinados à proclamação da palavra de Deus e à recitação das orações, os paramentos e demais coisas necessárias para a celebração. Procure observar o silêncio e a modéstia dentro da sacristia e no vestiário. Não descure as alfaias que se conservam na tradição local, antes as guarde nas melhores condições. Ou seja, é a função daquele fiel que zela e guarda pelas coisas da igreja e que ajuda a preparar as celebrações. Aqui no Brasil, pelo que observo, a maioria das paróquias costuma remunerar essa função, ou seja, contratam uma pessoa como zeladora da igreja e aquela pessoa também exerce o cargo de sacristão ou sacristã. Embora essa função não tenha direito à remuneração, é uma escolha do pároco fazer isso ou não. E a função do sacristão é, digamos, uma substituição à antiga ordem menor do hostiariato. Se você não assistiu o módulo de introdução à liturgia, recomendo que assista, porque lá eu falo sobre o fato de que antes esses serviços eram próprios dos seminaristas que estavam caminhando para o sacerdócio e depois do Vaticano II passaram a ser serviços laicais vinculados ao batismo. E a função de sacristão então seria o correspondente ao hostiário, uma das primeiras antigas ordens menores. O cerimoniário, é claro, você já escutou falar bastante sobre ele no módulo de questões gerais. Existe um cerimoniário-mor, que é aquele que prepara e dirige a celebração em íntima colaboração com o sacerdote e com os ministros responsáveis. E existe um cerimoniário auxiliar, que é responsável por uma parte específica da celebração, como as procissões, os outros ministros, os concelebrantes e etc. Ele responde diretamente ao cerimoniário-mor e age, é claro, em comunhão com ele. E veja, a Instrução Geral do Missal afirma ainda que exerce também a função litúrgica o comentarista, que dirige aos fiéis as explicações, exortações, faz comentários, como o próprio nome supõe, quando é necessário e se for realmente oportuno. Também tem função litúrgica aqueles que realizam a coleta na igreja, ou seja, o ofertório, aqueles que recebem o dinheiro ofertado pelos fiéis ali naquela missa. E também as pessoas que acolhem quem vai chegando na igreja, a pastoral da acolhida, que acolhe as pessoas na porta e dirige até os seus lugares, sobretudo quando essas pessoas são visitantes e não conhecem ainda aquela igreja, aquela paróquia. E veja, disse funções litúrgicas porque estão relacionadas com a liturgia, com a celebração litúrgica, mas não são ministérios. Você deve ter aprendido no módulo de introdução à liturgia. Para que algo seja litúrgico, é necessário um mandato, né? E essas pessoas aqui não têm um mandato, não foram instituídas com um rito oficial da igreja. E por isso as suas funções não são oficiais, muito embora estejam relacionadas com a liturgia. E então encerramos aqui esta aula. Esses são os ofícios comuns. Pode ser que na sua paróquia existam outros ofícios criados, por exemplo, a pessoa que cuida da pastoral da caridade. É um exemplo de ofício, de serviço estável. Mas, não tendo um rito oficial da igreja para instituir essa pessoa como um ministério oficial da liturgia, dizemos que são apenas ofícios, serviços prestados à comunidade por necessidade. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei! E aí, curtiu a aula? Quer ter acesso aos materiais extras dessa aula e também a outras aulas? Eu vou deixar aqui na descrição o link para acessar a Escola de Cerimoniários. Viva Cristo Rei!